Olá, galera. Então a gente vai começar fazendo alguns exercícios a respeito de conjuntos numéricos, tá? No caso dos conjuntos numéricos, nós vamos trabalhar com os naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Existem os números complexos, mas ele está fora do nosso escopo por hora, tá? Os números naturais, na cronologia, né, história da humanidade, os naturais surgiram primeiro porque a necessidade de contar, tá? O zero entrou depois porque o zero é a ausência de quantidade, tá? Mas o que importa para a gente aqui é a objetividade. Então os naturais eles são compostos pelo zero e pelos números positivos. Então ele começa do zero, 1, 2, 3 e por aí vai. É um conjunto que não tem fim. Depois surgiu o conjunto dos números inteiros, que pegou os positivos, com zeros naturais, e agregou os números negativos. Depois vieram os racionais. O que é um número racional? É todo número que pode ser expresso na forma de fração com numerador e denominador inteiros. É importante enfatizar isso para não pensarmos que basta ver um número na forma de fração que aquele número é racional. Não. O numerador e o denominador têm que ser números inteiros. Tá? Exemplos de números racionais. Os naturais e os inteiros. Todo número natural e inteiro estão dentro dos racionais, porque você consegue expressar um número inteiro, por exemplo, na forma de fração. Vamos pegar o 4. Eu posso representar o 4 como 4 sobre 1, como 8 sobre 2, ou seja, conseguir representar na forma de fração com numerador e denominador inteiro. Por isso que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Outros exemplos de números racionais. Decimal finito. A gente depois vai ver melhor no exemplo. 0,2, 1,32, porque todo decimal finito eu consigo colocar na forma de fração com o denominador sendo uma potência de 10. Decimal infinito, a gente tem as dízimas periódicas, que são números que não têm fim, tá? Tem aquelas reticências, e que tem um número que se repete periodicamente, tá? Então 0,66666 não sai disso, né? E aí tem reticência, é um exemplo de dízima periódica, tá? São alguns dos exemplos de números racionais. E aí depois tem os números irracionais. Os irracionais são, a grosso modo, são todos os números que não são racionais. Exemplos clássicos de números irracionais. Raízes quadradas que não são exatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Ela não é uma raiz exata. Raiz quadrada de 3 seria outro exemplo. Se você fizer na calculadora, vai dar uma dízima não periódica. O número irracional ele é representado pelas dízimas que não são periódicas, ou seja, não tem um número que se repete periodicamente. Outros exemplos são alguns números famosos, né? O π, por exemplo, né? O número π, vocês já devem ter ouvido falar, ao número φ, que é chamado de o número de ouro, e por aí vai. E aí, a gente tem, de um lado, os racionais, de outros irracionais, tá? Eles não têm nada em comum entre eles. O número ou ele é racional ou ele é irracional. E aí surgiu o conjunto dos números reais, que uniu essa galera. Então, os reais ele é a união dos racionais com os irracionais. Tá legal? Vamos para a questão. A questão diz o seguinte, que as informações abaixo se referem a conjuntos numéricos. Aí aqui tem afirmativa 1 dizendo que esse conjunto menos 1, 0 e 1 pertence ao conjunto dos naturais. Um detalhe aqui, essa questão que eu peguei já pronta, ele está usando aqui a nomenclatura pertence, tá? Só que aqui eu tenho um conjunto. Então, na realidade, esse conjunto ele está contido nos naturais, mas aqui o pertence aqui, eu entendo que ele está perguntando se todos os elementos aqui pertencem ao conjunto dos naturais. Tá legal? Só esse adendo aí, mas vamos fazer a questão então. Ou seja, todos esses elementos que estão aqui, desculpem, pertencem ao conjunto dos naturais?
vamos ver. Eu fiz aqui o diagrama de Venn. É um diagrama muito útil para a gente poder ter uma visão ampla no que tange a conjuntos, tá? Então, repara que eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, que estão dentro do conjunto dos números inteiros, que a gente simboliza pela letra Z, que estão dentro dos racionais, que a gente simboliza por Q. E aqui a parte, tem um conjunto aqui que eu chamei de I, de irracional, não necessariamente é a simbologia dos irracionais aí. Tem livro que coloca I, tem livro que coloca R de reais menos Q de racionais, enfim. Eles estão aqui à parte. Repara que não tem nada em comum entre os dois. E aqui, toda essa galera aqui está dentro dos reais, tá? Então, isso aqui vai nos ajudar a resolver isso aqui. Então, essa primeira afirmativa, ela é falsa. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais, ele não tem os números negativos. E aqui eu tenho menos 1. Então, menos 1 aqui, ele não é um número natural. Logo, nem todos esses elementos aí pertencem ao conjunto dos naturais. Então, a primeira afirmativa ela é falsa. A segunda afirma que o 1, o 2, o 3 e o 4 pertencem ao conjunto dos inteiros. Verdadeiro, né? 1, 2, 3 e 4 são números naturais, consequentemente são números inteiros. Verdadeiro. A 3 diz que menos 2, menos 1,5, 0, 0,5 pertence ao conjunto dos reais. Saber se pertence ao conjunto dos reais é ver se esses números são racionais ou irracionais, porque todos eles estão dentro aqui dos reais. Ó. Menos 2 é racional, porque é um inteiro, consequentemente racional. Menos meio é racional. 0, natural, inteiro, racional. 0,5 é um decimal finito. Decimal finito é número racional. E 1 também é racional. Todos esses números aqui são racionais. Logo, todos eles pertencem ao conjunto dos reais. Se porventura eu tivesse, por exemplo, o número π aqui, a resposta continuaria sendo verdadeira, porque os números irracionais eles pertencem, tá? Eles estão contidos no conjunto dos reais. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Tá? Então, verdadeira, como eu digo para os alunos, é uma questão de múltiplo chute. Então, a afirmativa 1 é falsa e as outras duas são verdadeiras. Então, o Gabá na ordem, né, é a letra B. E aí a gente finaliza essa primeira questão. Forte abraço.